Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Regina Magalhães. Boa tarde, Carlos Alberto, Marcela Maria, todo mundo que nos ouve, nos assiste. Eu quero dizer que eu aprovo a mudança para Marcela Regina, viu? Você gosta? Ia ficar Vera Regina, Cássia Regina e Marcela Regina. É isso, as Reginas rainhas, né, dominando o mundo. Quer dizer rainha mesmo, então tá tudo certo. Rainhas, tá certo. Eu acho que eu tô nessa aí também. Muito boa tarde. Vera, e a pesquisa Quest, hein? Deu um baque pro governo, né? Um baque, Sardenberg, porque cai a aprovação ao presidente Lula, caiu 3 pontos, portanto, um pouco fora da margem de erro, dá pra gente dizer que de fato caiu e não só oscilou, 54% para 51% entre aqueles que aprovam o presidente, e aumentou a reprovação, a rejeição a ele, ao Lula, de 43 para 46, também 3 pontos percentuais. Então, isso fez com que estreitasse a diferença entre quem aprova e desaprova o governo, que antes era de 11 pontos percentuais e caiu para 5 numa talagada só, num intervalo aí de 3 meses. E o que aconteceu, né, nesse período de 3 meses que pode ajudar a explicar esse tombo aí que o governo levou? Teve a declaração do Lula a respeito do Holocausto. E não é só uma especulação vincular as duas coisas, porque a pesquisa Quest se debruçou sobre essa declaração e foi perguntar se as pessoas concordavam ou se achavam que o Lula tinha exagerado quando comparou o que acontece na faixa de Gaza, o que Israel perpetra na faixa de Gaza, ao Holocausto judeu. E 60% dos entrevistados na pesquisa Genial Quest disseram que o presidente exagerou, contra apenas 28% que disseram que não exagerou. E esse número aumenta ainda mais quando chega no extrato evangélico dos que responderam à pesquisa, porque entre os evangélicos, 69% dizem que o presidente exagerou, contra 19% dos que acham que não exagerou. E isso pode ter sido responsável pelo grande estrago na aprovação ao Lula entre essa faixa do eleitorado evangélico, que é uma faixa que o governo vem tentando conquistar. Então, o Lula já perdeu para o Bolsonaro entre os evangélicos. Durante todo o primeiro ano de governo, ele ficou ainda com uma avaliação negativa nessa faixa, mas houve um momento em que isso se equilibrou, que foi em agosto do ano passado, logo ali depois da aprovação da reforma tributária, aprovação do marco fiscal, era um momento em que o governo vinha bastante bem, principalmente nessa agenda econômica. Os juros começaram a baixar, então era um momento de bonança econômica. E aí o Lula teve um empate nessa faixa, mas desde então se abriu a boca do jacaré de um modo em que hoje 62% dos evangélicos dizem desaprovar o trabalho do presidente Lula, contra apenas 35% que dizem aprovar. Então, um gap, um abismo, é um segmento de longe em que tem mais abismo. Nenhuma região do país, nenhuma faixa etária, nenhuma faixa de renda mostra uma discrepância tão grande entre aprovação e rejeição. É como se tivesse um muro intransponível entre os evangélicos, no qual o governo não conseguisse ingressar. E por que uma declaração sobre Israel surtiria tanto efeito nesse público? A gente já explicou algumas vezes aqui para o ouvinte que entre os evangélicos neopentecostais, o Estado de Israel tem ali um peso simbólico. A cidade de Jerusalém também tem um peso simbólico e existe essa conexão, essa ligação, e por isso foi muito explorada entre os evangélicos a declaração do presidente Lula. Mostra, só para concluir essa primeira intervenção, que também houve um abalo entre os próprios eleitores do Lula, porque é a primeira vez em que a aprovação ao governo e ao presidente cai entre aqueles que dizem ter votado no próprio Lula. Então, mesmo entre o seu eleitorado, o presidente tem uma queda. Em relação a regiões do país, a única em que ele segue com a aprovação acima, bem acima
da rejeição é a região Nordeste, porque no Sul e no Sudeste a rejeição já ultrapassou bem fora da margem de erro, e no Centro-Oeste, que junta com o Norte, tem ali um equilíbrio entre quem aprova e quem reprova, mas provavelmente graças ao fato da região Norte estar junto, porque entre o Centro-Oeste eu acho que se repetiria o mesmo resultado do Sul e do Sudeste, Sardenberg. Sobre a questão dos evangélicos, você acha que uma das coisas que o governo está fazendo é aquela medida de dar isenção fiscal para os templos e para os pastores. Você acha que uma medida como essa tem algum efeito? Vai depender de como ela for reverberada nos templos, junto aos fiéis, pelas lideranças, né? Pelos pastores, pelos políticos que são lideranças religiosas, porque essas coisas, como chegam nos cultos, é que acabam influenciando fortemente a avaliação. Tem o Observatório Evangélico, que é comandado e enfim, coordenado pelo Juliano Spayer, que faz muitas abordagens e aí pesquisas e se debruça sobre o comportamento do eleitorado evangélico. E o Juliano sempre faz matérias mostrando como essas coisas chegam lá na ponta. E muitas vezes elas chegam maximizadas, elas reverberam. Então, se o governo conseguir se aproximar das lideranças evangélicas, algo de que ele está bem desconectado também, como a gente viu no apoio maciço de Silas Malafaia e outros, por exemplo, a marcha do Bolsonaro, aí ele pode começar a reverter esse estrago. Mas essa queda de popularidade dele entre os evangélicos também pode ter ainda reflexo daquela decisão da Receita de acabar com a isenção previdenciária para pastores. Isso foi tomado ali no fim do ano, na esteira de várias medidas que o governo fez para recuperar a arrecadação. Teve uma repercussão muito grande entre os evangélicos. Então, além da questão de Israel, pode ter havido isso. E por que eu digo pode? Porque isso a pesquisa Quest não confirmou, não mediu especificamente essa medida se teve alguma influência na avaliação do governo. Mas, dada a grande queda de avaliação que o Lula teve, é bem possível que também tenha um reflexo dessa medida, além da fala sobre Israel. Ou seja, o que estamos vendo é que o presidente não tem condições de falar diretamente para o público evangélico, teria que falar através das lideranças. Por enquanto, ele ainda não buscou essa conversa direta. Eu acho que ele está tentando falar por meio de medidas com o Congresso e ir buscando construir aos poucos. Veja que não são muitos os interlocutores de que o governo dispõe para se aproximar diretamente das lideranças evangélicas. Na campanha ele tentou fazer uma carta que soou meio ali como alguém tentando falar para um público que não compreende direito. E dentro do governo, quem é muito próximo a esse público, por exemplo, é o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, que não é exatamente um político. Então parece faltar interlocução para o governo entre os evangélicos. Sardenberg, ele teria de buscar, mas eu não sei se está buscando da maneira correta. E eu acho que essa queda de avaliação aí nos últimos 3 meses mostra algo de que eu tratei também na minha coluna de hoje, que é o fato do governo ter pego um bom ano em relação ao que foi aprovado no Congresso e a economia, e passado a adotar uma certa soberba ali no trato com o parlamento, ao editar aquela medida provisória contrariando o que o Congresso havia votado. Então, conclusão, desde dezembro, que era a última pesquisa da Quest, não se vota nada no Congresso. Então, o governo está numa certa paralisia e acho que a pesquisa também reflete esse momento de paralisia. Certo. Bom, Vera Regina Magalhães, muitíssimo obrigado e até amanhã. Como que surgiu esse bullying com a Marcela? Como foi? Fui Você eu. Foi sempre, né? Fui eu, como sempre. É porque aqui neste programa tem o Carlos Alberto e a Cássia Regina. Eles gostam do nome composto, entendeu? Aliás, tem aqui várias sugestões. Ai, meu Deus. Marcela Silvestre. Mas isso não é segundo nome, isso é um sobrenome. E o comentário do cara não é bom, não. Dizendo para você se lembrar de treinar no fim do ano. Lá vem. Para São Silvestre. Entendi. Agora, tem coisa boa. Marcela Luiza, que traz a luz.
Luísa. Luísa. Marcela Clara, clareia os fatos. Não, não gostei não, gente. Marcela Regina é melhor. Vou ficando por aqui. Até logo, pessoal. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Vera. Tchau, tchau.